A propriedade analisada encontra-se próximo às principais capitais do Nordeste, como Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa e Recife. A propriedade encontra-se no sul do estado do Ceará, próximo à Chapada do Araripe, que divide o estado do Ceará com o Pernambuco. A propriedade encontra-se no município de Missão Velha, mais especificamente em Missão Nova, que é distrito de Missão Velha. A região possui muita produção de banana, atualmente toda irrigada a partir da água extraída do aquífero. Aqui está a produção de bananas analisada. O entendimento do sistema de produção necessita conhecer o clima. Por ser um clima semiárido de região de sertão, é necessário haver um sistema de irrigação, o qual também é utilizado para a aplicação dos fertilizantes. O sistema de irrigação utilizado é do tipo de microaspersão. As frutas são colhidas no campo e transportadas até as casas de embalagem, onde é dado um banho e feita a seleção da fruta por qualidade, que em seguida é embalada e armazenada nas câmaras frias, onde é realizada a climatização, que tem como objetivo o amadurecimento correto da fruta. A banana é uma fruta de grande destaque no Brasil, pois após a laranja, ela é a que apresenta a maior produção, a receita e consumo no Brasil, sendo, portanto, uma importante fonte de receita para os produtores, onde no Brasil a maior parte desses produtores são de agricultura familiar. Segundo dados da FAO, os países da América Latina e Caribe, tais como Guatemala, Equador, Costa Rica, são responsáveis por 25% da produção total mundial de bananas e frutas tropicais, com produção aproximadamente de 54 milhões de toneladas. E ainda esses países da América Latina e Caribe são responsáveis por 75% do total exportado, onde 80% dessa exportação é destinada para os países da União Europeia e para os Estados Unidos. O Brasil tem um grande potencial de se tornar um grande abastecedor do mercado internacional. Todavia, atualmente, a maior parte da sua comercialização é realizada no mercado interno, o que pode ser justificado pela distância dos principais países consumidores e pela falta de infraestrutura que facilite a logística de escoamento da produção. De acordo com os dados apresentados pela FAO-Stat, em 2018, os 10 principais produtores de banana no mundo foram Índia, China, Indonésia, Brasil, Equador, Filipinas, Guatemala, Colômbia, Angola e República da Tanzânia. E nesse mesmo ano de 2018, o Brasil produziu 6.752.171 toneladas de banana. E, de acordo com o censo de dezembro de 2019, feito pelo IBGE, o estado brasileiro com a maior produção foi São Paulo, seguido aí pela Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Ceará. A produção total nacional de 2019 foi de 7.113.594 toneladas de banana. E, a nível municipal, no estado do Ceará, Missão Velha é o município com a maior produção de banana. E, no Brasil, o município de Missão Velha é o 20º município em maior quantidade produzida. O objetivo desse trabalho é descrever as características estruturais de uma produção de bananas, identificando quais são as máquinas e benfeitorias necessárias para a operação, assim como identificação dos custos, mostrando quais são os grupos de contas, os centros de custos e qual é a representatividade deles dentro do custo total de produção, e medir o desempenho econômico financeiro, apresentando as rentabilidades do negócio. De acordo com os autores Lucílio Alves e Mário Ozaki, na pesquisa sobre Manual de Boas Práticas de Cultivo do Algodoeiro em Mato Grosso, eles definem que as informações registradas pela contabilidade rural devem possibilitar medir a eficiência econômico-financeira da empresa, identificar pontos de melhoria nas operações, obter suporte para a tomada de decisões, permitir a comparação dos resultados da empresa com os resultados de outras empresas, entre outras utilidades. Como também deve ser possível analisar os custos fixos, os custos variáveis, a margem de contribuição dos produtos, os pontos de equilíbrio, a lucratividade, a sustentabilidade do negócio, entre outros indicadores. Existem diferentes modelos de custeio da produção, como o modelo por absorção,
onde todos os custos são atribuídos aos produtos. Tem o custeio pelo método variável, onde apenas os custos diretos são atribuídos aos produtos. E com a margem de contribuição deles são pagos aí os custos indiretos. E o modelo CPEA, que é primeiramente apurado o custo operacional, que se dá com base naqueles dispêndios realizados no período, somado com a depreciação do patrimônio, e o custo total é esse custo operacional mais o custo capital investido no patrimônio. O primeiro passo da análise foi identificar o centro de custo da empresa. Então, foi identificado o centro de custos da produção, do administrativo, da gestão da fruta, que é os custos para climatização e armazenamento da fruta, na cozinha, onde é o refeitório dos funcionários, o complexo químico, onde é preparado as caldas para as pulverizações, o setor técnico, que é composto pelas pessoas que fazem os monitoramentos de campo e as recomendações técnicas, a serralheria, onde são feitos os consertos em ferramentas e desenvolvimento de novas ferramentas, como também o conserto em máquinas, a creche, onde os filhos de funcionários e filhos de pessoas da comunidade estudam, e o complexo biológico, onde são desenvolvidos defensivos com base em micro-organismos. O segundo passo foi identificar os fatores de produção, que são definidos aqui como os grupos de contas, tais como a mão de obra, os fertilizantes, os impostos, a energia elétrica, o custo de oportunidade do capital investido no patrimônio, o custo anual de reposição do patrimônio e materiais de uso e consumo. E o terceiro passo foi a listagem do patrimônio imobilizado, que são as máquinas, as benfeitorias, o pomar, que inclui a aquisição das mudas, mais os custos para a implantação dessas mudas, que leva em torno de 10 meses para que elas se tornem produtivas, o sistema de irrigação e a terra. E o quarto passo foi a construção de uma planilha que permita a inserção dos dados obtidos no nosso levantamento para os cálculos dos nossos indicadores. Temos aqui a planilha que foi desenvolvida. Nela nós incluímos os valores de materiais de uso e consumo, tais como os fertilizantes, os gêneros alimentícios, os defensivos, outros materiais de consumo, insumos de produção, tais como as sacolas de proteção de cacho, os elásticos, os fitilhos, entre outros, o material de irrigação, o material de informática, chegando aqui ao nosso total. Tem também os impostos, a energia elétrica, o custo anual de reposição do patrimônio, o custo de oportunidade das máquinas, das benfeitorias do sistema de irrigação, da terra e das mudas, o custo total, que é o agrupamento desses grupos de contas, e o custo operacional, que é os grupos de contas mais o CARP, e o custo total, que é o custo operacional mais o custo de oportunidade. Depois temos aí a produção que foi registrada na balança, o preço de mercado com base nos dados do CPEA e ajustado o preço de prata de segunda para 50% do valor inicial, como também para a nanica de segunda, assim chegando à receita e por fim os resultados, que foram em forma de receita líquida operacional, receita por real investido em custo operacional e receita por real investido em custo total. A receita ela foi levantada com base nos registros da balança, quantas caixas foram pesadas, e depois esse valor do volume de fruta pesada foi multiplicado pelo seu preço de mercado, obtendo aí o nosso faturamento bruto. Os resultados para a receita foi um total de R$ 14.171.292 no período de outubro de 2019 até setembro de 2020. Para obter ou para identificar a lucratividade do empreendimento, foram calculados os indicadores de receita líquida operacional, receita líquida total, rentabilidade por custo, rentabilidade por real investido em custo operacional e rentabilidade por real investido em custo total. Esses indicadores foram obtidos através dessas equações. Logo, os resultados para o período analisado,
E a receita líquida operacional foi de R$ 1.936.289 e proporcionando a rentabilidade por real investido em custo operacional de 15,83%. E a receita líquida total foi de R$ 1.028.069, proporcionando a rentabilidade por real investido em custo total de 7,82%. Então, foi observado que a bananicultura irrigada no estado do Ceará é uma atividade rentável, pois ela é capaz de gerar recursos para pagar seus fornecedores, os seus colaboradores, todas as suas obrigações e repor o patrimônio depreciado e ainda cobrir ou superar o custo de oportunidade daquele capital investido. Então, é uma atividade sustentável e economicamente viável. É sugerido que futuramente sejam reaplicadas a metodologia para descobrir pontos fortes e pontos fracos desse empreendimento, a fim de melhorar a sua economicidade e a sua rentabilidade.